Olá, como vai? Tudo bem? Você quem acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o programa Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos e cidadãs um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Então, interesse cidadão e cidadã. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia até a 1h da tarde, no Auditório Franco Montoro. Agora a gente está no Teotônio Vilela, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho. Para participar, basta se inscrever no local, momentos antes, então, do início do programa, mediante a apresentação do documento de identidade. É importante um recado aqui para todos vocês. De acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deverá então, obedecer aos princípios éticos e morais instituídos, então, por esta Casa de Leis, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Dito isso, então, a gente dá início às falas dos participantes deste programa. Convidamos, então, a senhora Márcia Silva Santos, ela é pedagoga. Márcia, seja muito bem-vinda. A partir de agora, o momento é teu. Bom dia para todos da casa. Como eu não me canso de estar aqui falando, né? Vocês vão sempre me ver falar sobre todas as crianças do estado de São Paulo como Teia, né? Meu filho é Teia, tem 11 anos, e eu não vou me cansar de falar nessa tribuna aqui para todos, porque eu falo o que eu vivo, né? Eu tenho um filho de 11 anos, ele é Teia, ele está numa escola. Ele já estudou no município de Osasco, hoje ele está no estado, né, na escola estadual, e vem sofrendo muito com descaso, né, que o nosso nobre governador fala que tem tudo dentro das escolas públicas para as crianças terem, e a realidade não é essa, a realidade é outra, né? A realidade é que meu filho, eu levo mais tempo no percurso da escola para levar meu filho para a escola, e quando chego lá, ele entra e sai da escola. É 1 minuto para sair, 1 minuto para 1 minuto para entrar, 1 minuto para sair. E a realidade é essa, que não tem professores capacitados, professores preparados para receber essa criança Teia dentro da escola. E a realidade que a gente vive é isso, porque com a atualização agora, que veio uma atualização de 2022, que uma atualização para trás era a cada 36 crianças, uma era Teia dentro da escola, dentro de qualquer outro ambiente. Mas a realidade que a gente vive, dentro da escola, dentro da sala do meu filho, tem 25 alunos, tem 3 crianças Teia. E o meu filho, ele é nível 3 de suporte, entra dentro da sala de aula, não tem um professor para receber ele. Como que faz? Ele vai até o final do ano, que é as políticas públicas do país, que até hoje no município, no estado, nada se resolve. Eu falo que eu vivo, né? Eu vivo essa situação, porque meu filho sofreu todo o descaso dentro da escola do município, que é uma escola dentro do município, que é o município com o 4º PIB maior do estado de São Paulo, Osasco. E o que acontece? A gente vive na maior metrópole do país, que dormimos pagando imposto e acordamos pagando impostos. E não fazem nada. A realidade das mães, não é só eu que passo por isso, porque eu estou num grupo de 600 mães, estou no outro grupo de 400 mães. Todas passam pela mesma situação. Só que muitas não têm coragem de abrir a boca, de falar a situação que passa, né? E eu estou aqui e eu não vou me cansar de falar da situação que meu filho vive, e sendo que dentro do estado de São Paulo tem uma ação civil pública, trânsito e julgado não cabe recurso, que dá direito a todos, tratamento, escolas inclusivas. E a gente, tem hora que eu fico pensando, esperar o quê de um país desse, que se tem uma tal de uma primeira-dama chamada Janja, que gasta o dinheiro do público, o dinheiro nosso, né? Não é nem do povo, é o dinheiro nosso. Porque se a gente paga imposto num país desse, que os impostos são os maiores impostos do mundo, é um absurdo, né?
Então, gente, eu não vou me cansar de falar da situação, porque se existe a lei LBI, LDB, Berenice Piana, todas as leis que amparam a criança autista, e nada acontece, porque o sofrimento, não só do meu filho, como de outras crianças TEA dentro das escolas do Estado de São Paulo, é terrível você chegar numa escola que fala que está preparada para receber uma criança autista e chega lá na escola, não tem nenhum professor. Imagine um cuidador, um professor mediador, não tem também. Eu fico assim chocada com isso, porque eu estudei em escola pública e a realidade é outra, né? Porque eu não sou TEA, meu filho é TEA e precisa de um atendimento, de um olhar mais humano dentro da escola. É um absurdo, gente, a gente viver num país desse que ninguém faz nada. Eu tive, antes da Páscoa, falei com o prefeito de Osasco e nada aconteceu, nada mudou. E nada vai mudar, né? Nada vai mudar, porque se a gente vive num país que roubou o dinheiro está roubando o nosso dinheiro dos aposentados, porque quem tem 30 anos hoje, quem tem 40 anos hoje, pode esquecer, meu amigo, que você não vai se aposentar. Você vai morrer trabalhando. E essa é a realidade de nós brasileiros. Eu não vou me cansar de vir aqui na Alesp, porque desde o ano passado, do mês de agosto, que eu estou vindo aqui e nada muda, porque os deputados também, eu acho, faz vistas grossas do que a gente fala aqui. Não adianta, eu acredito que eu vou usar a fala do seu Lívio. Nosso Brasil é uma gozolândia mesmo, viu? Porque viver num país desse que ninguém faz nada, a educação, saúde, nada acontece. Não importa saúde, né? Saúde não importa para ninguém. Saúde, educação, nada. Obrigado, gente. Agradecemos a participação da senhora Márcia e já convidamos para a tribuna o senhor Douglas Melo de Souza, ele é despachante. Enquanto o Douglas caminha aqui para a tribuna, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Assembleia Popular, transmitido então pela Rede Alesp. Douglas, à vontade. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, a quem está nos acompanhando pelas mídias, redes sociais. Agradeço o meu tempo nessa tribuna, né? Quero dizer que não é somente a voz do Douglas Melo, mas uma grande parte da população, que são aproximadamente 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, sendo aproximadamente 12 milhões somente na capital. E essas pessoas querem dizer, principalmente para os 94 deputados dessa casa, aproximadamente 650 gestores municipais do estado de São Paulo, e em especial ao prefeito dessa cidade, Ricardo Nunes, e o nosso governador, Tarcísio de Freitas. A realidade que se mostra na mídia, na televisão, em relação à saúde, ela é divergente, ela vai à contramão dos números oficiais do governo. A verdade é que a saúde está um caos, está precário. E eu posso falar com total autonomia, porque eu ando fazendo fiscalizações nos pontos de serviço público de saúde. E temos recebido reclamações constantemente, diariamente, mau atendimento, atendimento de péssima qualidade, falta de medicamentos, falta de profissionais capacitados, especialistas. Realmente a saúde do estado de São Paulo não está a mil maravilhas. O povo está pedindo socorro para os nossos governantes. E não adianta falar que é falta de recurso, porque recurso tem. O governo federal 2025 está destinando 245 bilhões para a saúde do Brasil, sendo que uma parte desse recurso é destinado para o estado de São Paulo. O governo estadual destinando 36,8 bilhões para a saúde do nosso estado. E o município de São Paulo, 21,56 bilhões, um dos maiores orçamentos na história do estado de São Paulo. Então, recurso tem. A pergunta que está no ar, para onde está indo parar esse valor, esses recursos? Será que está sendo empenhado com seriedade? Pessoas capacitadas e competentes, com compromisso com a saúde pública, está tratando dessa grande responsabilidade?
porque o usuário final, esses que pagam impostos, não está sentindo. Não está tendo um bom atendimento. E nós, com as nossas vozes, mesmo sem mandato, presidente, nós temos feito fiscalização, acompanhamento nas unidades públicas de saúde. E o que mais a gente escuta, principalmente de gestores, Douglas, o gestor geral não desce do seu pedestal. Secretário de saúde, a pasta de saúde, o pessoal não vem fazer visita. É aquela famosa sala com os prefeitos, com os secretários, não vai atender a população, não sabe da real situação que está a nossa saúde. Gestores imediatos nas unidades públicas de saúde, eu vou perguntar qual é o maior problema que eles têm, porque não está tendo atendimento eficiente, que é um péssimo atendimento, desde a recepção até o atendimento do profissional de saúde. Gestores imediatos, fala Douglas, o grande problema é que os nossos funcionários são concursados, têm estabilidade, mal remunerados, não são reconhecidos, perderam o desejo de trabalhar, de atender a população, e aí vira uma bola de neve. Vai descontar no paciente que não tem nada a ver. Aí eu pergunto, qual é a solução? Exonerar não pode. Não tem um plano de capacitação e valorização para esses profissionais da saúde? Não tem um sistema de fiscalização e acompanhamento na qualidade do serviço prestado à população? Que eles venham ter metas no atendimento da saúde na população, para que tenha bonificações, benefícios. Aí sim, a nossa população vai ter o prazer de pagar impostos e ser retribuído com atendimento de qualidade. Cadê os nossos secretários que não estão atuando? Cadê os nossos prefeitos? Nosso governador tem feito muito na área da segurança, aumentando o grande efetivo de policiais militar, policial civil, e por que não na saúde? Onde a população mais carente precisa. É meio duvidoso nós termos um recurso histórico e a saúde do estado de São Paulo não funcionar. Fica aqui a minha indignação, o meu pesar de não poder fazer mais do que meu braço não possa alcançar. Mas aonde estiver me chamando, me solicitando, eu estarei lá, acompanhando, fiscalizando e denunciando. E faço um apelo a todos, porque não se instala uma CPI da saúde para ver esses contratos bilionários, milionários, para onde está indo? Esse é meu apelo. Agradeço, senhor presidente, a minha oportunidade e muito obrigado. Daí você acompanhou as palavras de Douglas Melo de Souza e já convidamos o senhor Agostinho da Paixão Miranda, ele é vendedor. A partir de agora, o momento do senhor. Fique à vontade. O vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, em 1999, disse o seguinte: se o Brasil pensa que a Amazônia pertence a eles, eles estão enganados. A Amazônia pertence a nós. Ele disse também o seguinte: agora é a vez da ação militar, pois os países que têm a Amazônia, dela não sabem cuidar. O general Patrick Hughes, não sei se a pronúncia está correta, Yankee, chefe do órgão de informação do Exército norte-americano, disse o seguinte: se o Brasil resolver fazer uso da Amazônia que ponha em risco o meio ambiente dos Estados Unidos, temos de estar prontos para interromper esse processo. É evidente que eles usam a causa do meio ambiente como um pretexto para invadir a Amazônia. Outros dizem o seguinte: o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia. A gente não deve se esquecer, e principalmente as Forças Armadas brasileiras não devem se esquecer, que em 1993, os Estados Unidos da América do Norte, juntamente com tropas da OTAN, invadiram o território de Roraima, porque ia se demarcar a represa, a reserva indígena Raposa Terra do Sol, e eles queriam transformar essa reserva num novo país. Tropas Yankees com tropas da ONU já estavam no local, e as Forças Armadas brasileiras, na operação chamada Surumu, impediu a invasão Yankee no local.
Eu quero deixar um recado bem forte para as Forças Armadas brasileiras, que o Brasil deve não só fazer acordo nuclear com a Rússia, mas também deve fazer acordo nuclear com a China, e mais, deve permitir a China fazer uso da base de Alcântara. Futuramente, eu quero investigar o que aconteceu naquela base de Alcântara para ver se foi um atentado Yankee. Se a China tem interesse, o Brasil deve permitir que a China faça uso da base de Alcântara. E mais, por enquanto, o Brasil deve se manter neutro, mas pode ser que, no futuro, o Brasil se veja obrigado a fazer não apenas acordo nuclear, mas acordo militar com a Rússia e acordo militar com a China. As Forças Armadas brasileiras devem ter um pouquinho mais de inteligência e pensar e ver que isso significa a salvação do Brasil. E por quê? Preste atenção numa pergunta que foi feita para o venerável mestre Rabulu por um discípulo. Ele pergunta se a Terceira Guerra Mundial já está cristalizada nos mundos internos. O venerável mestre Rabulu diz o seguinte: isso faz mais de 20 anos, ou seja, uns 45 anos, mais ou menos, porque esse livro é velho. Isso já faz mais de 20 anos. Os Estados Unidos viram deserto completo. A destruição é total. Sabe como vão ficar os gringos? Pobres e desprestigiados mundialmente, que nenhum país os quer admitir. Desprestigiado. Assim vão ficar os gringos, porque o castigo vem diretamente para eles. Aí o discípulo pergunta: eles têm uma grande culpa do que se está passando? O venerável mestre Rabulu diz: homem, a fome, a miséria latino-americana e todos os países pequenos, eles têm culpa, eles são povos. Tanto é verdade que o grande comunista Fidel Castro, em 59, após a queda do Império de Fulgêncio Batista em Cuba, eu pergunto para você sabe me dizer qual foi o primeiro país que o grande comunista Fidel Castro visitou? Aqui, ó. Fidel Castro, você sabe onde ele está? Em Nova York, na Universidade de Colômbia. E por que um comunista, eu pergunto para as Forças Armadas brasileiras, por que um comunista como Fidel Castro, após a derrubada do governo Fulgêncio Batista pela Revolução Cubana, ele vai diretamente para os Estados Unidos, se ele é comunista? Vocês podem me responder por quê? Nós, os mestres dos mistérios maiores, podemos, nas dimensões superiores, investigar os acontecimentos, não só do passado, mas do presente. Podemos voltar até a idade dos primórdios da civilização, porque tudo está escrito no Akasa. No Akasa, assim como as pessoas, nós estamos ensinando desdobramento astral e desdobramento mental. Só que os humanoides, quando saem em astral, saem no astral inferior. Nesse astral inferior, existem os templos de magia negra, zangões, bruxas. Você enxerga, mas enxerga pouca coisa. Você não enxerga muita coisa. Quando você sai no mental, você também enxerga pouca coisa. Nós, os mestres, quando a gente sai nos mundos superiores, por exemplo, na quinta dimensão, os elementais estão na quinta dimensão. Eu já vi os elementais na quinta dimensão, são de uma beleza impressionante. Eu preciso sair em astral, infelizmente tem muita gente me segurando, para investigar na sexta dimensão a Terceira Guerra Mundial e poder orientar o Brasil, e poder orientar as Forças Armadas brasileiras. Então, nós já sabemos que os Estados Unidos vai virar um grande deserto, o Ocidente vai perder a guerra, portanto, seria um desastre para o Brasil fazer acordo militar com os Estados Unidos. As Forças Armadas brasileiras têm que se preparar para que o Brasil faça acordo com os russos e com os chineses, acordo militar no momento que for preciso. Obrigado. Agradecemos ao senhor Agostinho da Paixão Miranda e já se direciona então para a tribuna o senhor Lívio Carlos da Silva, juiz de paz e jornalista, à vontade. Boa tarde, Assembleia Legislativa, aos senhores deputados, nosso companheiro deputado Enio Tato. Mais uma vez, Enio Tato, eu estou usando a tribuna, Enio Tato. Eu não estou aqui para brincar, nem falar
nem fazer denúncia injúria e calúnia. Eu estou falando aqui a verdade. Graças a Deus, meus parabéns à Polícia Militar da Assembleia Legislativa. Quem está falando sou eu. Eu não preciso que ninguém coloque palavras na minha boca. Quem está falando sou eu. No dia 8 desse mês, teve um evento aqui dentro da Assembleia Legislativa e eu perdi o meu brasão, o meu documento. E graças a Deus, o soldado da Polícia Militar, o senhor Bisaio. Muito obrigado, senhor Bisaio. Polícia Militar da Assembleia Legislativa. Você é competente, honesto, trabalhador. Eu agradeço à Polícia Militar da Assembleia Legislativa. Simplesmente eu agradeço o Cabo Gomes, o Sargento Leone, o Sargento Vitor, o Cabo Polícia Militar Cristiane e também o soldado da Polícia Militar Zoraia. Mais uma vez eu elogio o soldado da Polícia Militar, o senhor Bisaio. Eu pedi a promoção dele e falaram que eu não posso pedir. Eu posso falar o que eu quero. Eu não preciso que ninguém coloque palavras na minha boca. Eu não sou analfabeto e não sou burro. Eu sou bem formado, tenho direito penal. Tenho direito penal lá na prateleira, guardado. Outra coisa, eu agradeço também o trabalho também dessa firma Renasab e pelo senhor Vitor, que é uma pessoa honesta, trabalhadora e reconhece também o trabalho das pessoas. A gente tem que ser respeitado aqui dentro na portaria, no sistema de vigilância, entendeu? Não estou aqui para brincar. Outra coisa, eu estou falando contra a maldade que é feita com as famílias no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, já mataram 300 pessoas nas faixas de pedestre, 300 pessoas. Então, o ministro do Transporte de Brasília, do Brasil, é o senhor Renan Filho. Senhor Renan Filho de Brasília, eu não lhe conheço e nem quero, não me interessa. Mataram 300 pessoas nas faixas de pedestre, né? Então, aquele bebum lá de Guarulhos, que matou três pessoas de famílias diferentes, ele está preso lá aqui no interior de São Paulo, e até agora ele não foi condenado. Não assinou processo, não assinou nada, já faz mais de um ano. Antes disso daí, eu fui na delegacia e pedi a cópia do processo. O delegado me botou para fora da delegacia e falou que não ia me dar. Esse delegado, eu vou representar você da corregedoria, eu vou tirar você, porque eu estou defendendo a família, porque um bebum, um pudim de cachaça matou 3 pessoas, não foi preso, não foi condenado, até agora não respondeu pelos homicídios. Até onde nós vamos parar com essa pouca vergonha? Senhor ministro do Transporte, Renan Filho, o que é que você está fazendo em Brasília? Por favor, renuncie à vaga, porque precisa de um homem de coragem para poder fazer leis duras. No caso, não vai acontecer pena de morte, mas pelo menos quem mata seja processado. Até onde nós vamos parar com isso? Renan Filho, ministro do Transporte de Brasília, que representa o Brasil. Isso aqui é uma Gozolândia. Isso aqui nem país não é levado a sério. É levado a sério? Aonde vê? A saúde do Brasil toma vergonha. Os hospitais matando, abandonando, deixando as pessoas em situação difícil. Cadê a Constituição Federal? O artigo 197, 98, 99 e 2000, que fala da saúde pública do Brasil. Aonde está? Cadê a saúde? Alguém sabe que é a Constituição Federal? Alguém lê? Por que não é respeitada a saúde pública do Brasil? Está entregue a quem? As traças? Aonde vamos parar? É lamentável a gente usar uma tribuna para reclamar. O governador de São Paulo também faz pouco caso. Em Brasília não está nem aí. A Constituição Federal não é respeitada, não é. Aqui é uma Gozolândia. Tem hora que a gente dá vontade de falar outras coisas.
né? Então, fica muito difícil. Fica muito difícil a gente responder e acusar as pessoas. Eu gosto de falar com prova, com documento, para poder acusar as pessoas e a pessoa responder por seus crimes. O tempo daqui é pouco, já está vencendo o meu período de tempo, então eu agradeço, muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, senhor Lívio Carlos da Silva. E a gente já convida, por gentileza, a senhora Eliane Rodrigues. Ela é líder comunitária aqui na cidade de São Paulo. Exatamente isso? Em Diadema, é isso, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Por favor, a partir de agora o momento é teu. Bom dia a todos. Eu sou Eliane Rodrigues, sou lá de Diadema. Hoje eu vim falar do aumento, graças a Deus que tivemos um aumento de denúncia no caso de racismo, né? No nosso estado de São Paulo, no nosso país. E eu vim aqui falar que nós temos que denunciar, sim, esses racistas porque somos mulheres ou homens, independente da nossa cor, nós somos seres humanos, queremos respeito, né? E eu acho que também deveria nós temos que bolar algum plano, porque está tudo muito chato, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão sem respeito com as outras. Ah, porque você é negra. Ah, porque você é de esquerda. Ah, porque você é de direita. Ah, porque... Gente, vamos parar com isso, o mundo está perdido. Sabe, eu estou rindo, mas é rindo de nervoso, porque... Você anda na rua, você ouve cada absurdo, cada atrocidade, cada barbaridade. Aonde nós vamos parar? De cada 1 hora, 4 crianças são violentadas. Hoje estava lendo uma matéria, tem um site aí chamado Discovery, que eu acho que os deputados têm que pegar essa bandeira, fazer uma CPI, pedir para as autoridades fazerem uma lei severa, ou até banir das redes, meninas se mutilando, criança fazendo atrocidades na internet, gente. Aonde vamos parar com isso? Hoje o adolescente não quer, nem trabalha, nem estuda, tem oportunidades de serviço, tem oportunidade de estudo, que independente do governo Lula, agradar ou não a muitos, graças a Deus, tem aí o Enem, o FIES, o SISU, o Pronatec, tem a cota para nós negros, tem tudo de inclusão, tem parceria com a ETEC, com o Senai, com tudo. Os jovens de hoje não querem. E eu fico triste e pensando também, sabe o que os jovens querem hoje? Enriquecer, ficarem milionários. Eles querem terem Lamborghini, carro de alto luxo, mas sem trabalhar. Eu não conheço ninguém que saia que quer ganhar dinheiro dentro de casa. E o que acontece? Eles querem ficar ricos jogando no tigrinho, jogando nas bets, É o escândalo aí, a bet do Corinthians, vai de bet, sabe? Eles estão usando essa máquina tão importante que é a internet para induzir os jovens a enriquecer. Eu não conheço ninguém rico sem ser trabalhar ou sem ser herdeiro. Eu estou fazendo essa reflexão porque nesta casa existe parceria com o CIEE, que é Centro de Integração Escola e Aluno, onde dá oportunidade para os jovens virem estagiar aqui na Assembleia, na Câmara de São Paulo, na Câmara de Diadema, e os jovens não têm interesse. O número de abandono nas escolas, dos cursos de faculdade, de 100%, está menos de 30%, não chega a 50%. Isso está gritante. Os jovens de hoje não querem, e eu acho que tem que abrir um protocolo até de saúde mental para esses jovens. Porque tem um filme na internet, 2 filmes que são muito bons. O Adolescente, que quem puder assistir na Netflix, assistam, e o Má Influência. Gente, esses filmes são extraordinários. E eu vi ontem numa matéria falando, minha mãe vai dormir, eu acesso a internet de madrugada, sabe? E não dá. Temos que abrir uma CPI contra esses sites horrorosos,
sabe assim, inescrupulosos que estão fazendo as crianças se prostituírem, se mutilarem e até mesmo se matarem. Nós temos que tomar alguma providência contra essas redes nebulosas. E eu vou terminar agora e vou deixar esse restante de tempo em silêncio. Obrigada a todos e vamos fazer essa reflexão sobre os jovens no nosso país e no mundo. Boa tarde. Você acompanhou as palavras da senhora Eliane Rodrigues. Muito obrigado por participar do Assembleia Popular. E já convidamos o senhor Adriano Lucule, vice-prefeito em Elias Fausto, no interior do estado de São Paulo. Você que está ligando agora a sua TV, conectando a internet, seja de mais bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência. Adriano, o momento é teu. Bom, muito boa tarde a todos. Quero, em nome do apresentador Arthur, parabenizá-lo, cumprimentar e parabenizá-lo pela excelente condução do programa Assembleia Popular. Agradecer também, parabenizar toda a equipe aqui da Rede Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome do presidente André do Prado, que faz também um excelente trabalho. Venho trazer hoje aqui uma gratidão, né? Eu sou nascido aqui na capital, aqui em São Paulo, e aos 14 anos eu tive a minha mudança da capital para a grande Elias Fausto, cidade grande de coração, da população muito receptiva, e gostaria de citar aqui um texto que eu fiz em homenagem aí aos 30 anos que eu cheguei a essa cidade maravilhosa. Então, gratidão, Elias Fausto, né? No dia último, 18 de maio, eu comemorei com muita emoção os 30 anos da chegada da minha família à querida cidade de Elias Fausto. Sou imensamente grato a Deus, à minha família, ao senhor Leonardo Arcuri, dono da empresa Igaratiba, no qual meu pai era funcionário, era gerente da empresa. Nós saímos de São Paulo com a mudança da empresa de São Paulo para o interior. Então, agradeço também ao senhor Leonardo, grande amigo, grande parceiro, e a cada morador dessa terra abençoada, e por tudo que eu vivi e vivo até hoje em Elias Fausto. Cheguei, como eu disse, aos 14 anos, estudei na Escola Mascarenhas de Moraes, me formei, vivi momentos únicos e felizes em Elias Fausto. Também enfrentei tempos difíceis, né, como a perda do meu pai, do meu irmão, e também, mas com certeza, apesar das tristezas, com certeza, as alegrias que eu experimentei, e experimento ainda hoje, nesse lugar, nessa cidade, são muito especiais. Foi em Elias Fausto que eu constituí a minha família, agarrei com unhas e dentes as oportunidades que tive, ainda na gestão do saudoso prefeito Dude e do então vice-prefeito na oportunidade, o Tato Bicudo, hoje prefeito atual da nossa cidade, quando eu atuei como chefe de gabinete. E aí eu começo a minha história política dentro da cidade, com dedicação, contribuir, e eu ainda continuo contribuindo com a evolução, e hoje passamos por um momento de reconstrução de Elias Fausto, com uma cidade totalmente endividada, herdada da última gestão. Tanto o prefeito Tato Bicudo quanto eu herdamos, e hoje vivemos num momento de reconstrução da grande e saudosa, da grande cidade de Elias Fausto. Nossa grande, sempre grande de coração, de amor, de um povo receptivo. Eu tive a honra de receber o voto lá em 2016, o voto de confiança da população, e eu fui eleito vereador por 2 mandatos. Sempre atuei com respeito aos colegas e à história política de Elias Fausto, a todos que passaram pela história política de Elias Fausto. Busquei aprender, entender os deveres do trabalho legislativo e me comprometi com um mandato sério, transparente e responsável. Apesar de estar e ser vereador por 8 anos como oposição, eu entrei para a história de Elias Fausto como vereador mais atuante dos 80 anos de emancipação política, dos 80 anos de história da nossa cidade. Mesmo sendo oposição, foi o vereador mais atuante da história da cidade. Isso quer dizer que, quando uma pessoa, um gestor público, um servidor público, né, vereador, prefeito, vice-prefeito, enfim, deputado, ele tem o dever de servir ao próximo, independente se sua ideologia seja de direita, de esquerda. Eu tenho a certeza, porque eu vivi isso, que o gestor público tem que trabalhar em prol
da sua cidade. E é isso que eu fiz durante 8 anos como vereador. Trabalhei incansavelmente pelo melhor da nossa cidade e, com certeza, eu tenho muito orgulho de dizer que eu entrei para a história da nossa cidade. Tenho também minha gratidão a um grande amigo que trabalhou na época, quando eu fui chefe de gabinete, trabalhou também na gestão, lá em 2015 comigo, e hoje vereador, meu amigo Alex Martins, por reconhecer a minha trajetória de trabalho e política, ao indicar o meu nome para a maior honraria que um cidadão pode receber de uma cidade, o título de cidadão ilhassolstense, aprovado por unanimidade em sessão da Câmara Municipal. Agradeço também, claro, a todos os vereadores que votaram sim para que esse momento fosse possível. E também tenho a minha gratidão, aproveitando a minha gratidão, ao grande amigo, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, por abraçar com carinho a nossa cidade nesses meus 8 anos de mandato como vereador. Hoje, como vice-prefeito, sigo ainda mais fortalecido, com compromisso, dedicação e vontade de fazer sempre o melhor pela nossa população e por toda a nossa cidade. Gratidão, Ilhassolsto, por acolherem a família Luco com tanto carinho, amor e, principalmente, por acreditarem que podemos, juntos, fazer muito mais. Para finalizar, quero agradecer aqui a minha mãe, a Rosária, por toda a educação e amor, a minha esposa Célia, que sempre acreditou que, mesmo diante das dificuldades, tudo seria possível. Ao meu filho Neto, um dos pilares da minha vida, e a todos que confiaram e continuam confiando em um trabalho sério, transparente, responsável e sempre voltado ao bem dele, a sócio cardeal. Lembrando que todos, o homem que não tem caráter, não tem gratidão, não tem caráter. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a participação e a presença do senhor Adriano Luco e já convidamos, por favor, o senhor Francisco Alves de Souza. Ele é motoboy, isso mesmo, aqui na cidade de São Paulo, é isso? Seja muito bem-vindo, Francisco. A partir de agora, o momento é do senhor. Senhores, boa tarde a todos. Como foi dito aqui pelo nosso diretor, também quero parabenizar nessa tarde de hoje pela oportunidade que me foi concedida. Deixar aqui que da outra vez que eu estive aqui, eu estive falando a respeito de uma pauta que foi decretado, né, pelo atual governador, pelas umas coisas que foi falado, e eu falei a minha posição que eu tinha e tenho até os dias de hoje, a fim da categoria dos motoboys de São Paulo. Eu, pela misericórdia, sou formado em psicanálise, mas eu amo de paixão o que eu faço na cidade de São Paulo, dentro da empresa FF Express, que é a minha que eu trabalho. Mas eu quero hoje falar aqui a respeito de algumas advergências que estão acontecendo no estado de São Paulo, que, dentro do meu ponto de vista, tem pontos fundamentais para estar favorecendo e, ao mesmo tempo, tem algumas críticas também para estar desfavorecendo a quantidade da população de motoboy. Preste atenção na leitura, que irei fazê-lo, para nós entendermos um pouco do resumo. A cidade de São Paulo vai ganhar 2 pontos de apoio exclusivo para motoboys e entregadores. Então, são 2 categorias distintas. O anúncio feito nesta sexta-feira, que passou dia 9, pelo prefeito Ricardo Nunes, após uma reunião com representantes dos sindicatos, dos mensageiros motociclistas, ciclistas e mototáxis intermunicipal de São Paulo. Sindimotos, a proposta é oferecer estrutura básica de descanso e suporte para esses profissionais, que têm um papel essencial na dinâmica urbana da capital de São Paulo. Vamos entender aqui a respeito. Se trata isto do que eu estou dizendo, hoje nós temos dentro de São Paulo e ao redor de São Paulo, pelos interiores, 620 a 650 mil motoboys. Na capital de São Paulo, nós temos 320 mil motoboys. Dentro disto, o que foi colocado em prática e mais ainda está sendo uma questão que fora de ética. Qual?
Dentro da Avenida Paulista, na Rua Consolação, será instalado uma base para a categoria de motoboys, presta atenção, duas coisas distintas, e entregadores de aplicativo, outra coisa distinta. E este quadrado que se fala, que é um ponto de apoio para a categoria de motoboy, ela tem 16 metros quadrados na capital de São Paulo. Quem me conhece sabe que eu estou diariamente em São Paulo e eu tenho uma categoria muito grande de companheiro que me acompanha no dia a dia e está comigo no cotidiano. E dentro dessa repartição se elabora na Avenida Paulista e no Brooklyn, que até agora ainda está discutindo qual será a rua para instalar um desses pontos de apoio, que, no meu ponto de vista, são 2 pontos de apoio para a categoria de motoboy, que, resumindo, dividido 320 mil motoboys por 2, vai dar 160 mil motoboys para cada ponto de apoio, porque entra-se a divisória aí da divisão de motoboys e aplicativos, que é os entregadores. Você há de ver comigo, ao invés de querer fazer pontos de apoio, isso é meu ponto de vista, para querer ajudar uma categoria de motoboy junto com o aplicativo, que é uma demanda muito imensa, que, no meu ponto de vista, acaba gerando até confusão, porque não se cabe dentro de 1 metro quadrado, de 16 metros quadrados, 160 mil motoboys ou por entregadores de aplicativo. É muita gente para pouco espaço. Utilizando o micro-ondas, se 10 pessoas utilizar o micro-ondas para esquentar o seu almoço, já vai ter a divergência, porque é um querendo passar na fila do outro, não é isso? Nós conhecemos decore salteado que ninguém sabe esperar a sua vez. Então, dentro disto, o meu ponto de vista é, ao invés de querer instalarem pontos de apoio dentro da cidade de São Paulo, poderia recorrer isto utilizando métodos de querer impor nossa plataforma, dos aplicativos, para que eles venham poder pagar o aluguel da moto de cada cidadão que é prestador de serviço pelo aplicativo. Isso sim tem fundamento, porque nenhuma plataforma tem vínculo empregativo com os senhores que utilizam as plataformas de motoboys. Ao contrário, queira ou não queira, se você for colocar na ponta da caneta, esse é meu ponto de vista, não deixa de ser um desvio de ajuda para cada motoboy no estado de São Paulo. Então, meu ponto de vista é que eu sou contra esses 2 pontos de apoio no estado de São Paulo para muitos motoboys e entregadores de aplicativo. Quem sabe, está me vendo, sabe do que eu estou dizendo. É muita gente para pouca coisa, mas eu sou a favor de nós entrarmos com algum recurso para nós corrermos atrás de trazermos benefício para a categoria de motoboy pagando o aluguel da sua moto, que não temos vínculo empregativo. Senhores, um abraço e boa tarde a todos. Agradecemos ao senhor Francisco de Souza aqui pela participação na Assembleia Popular, e já convidamos o senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira, pastor e professor. A partir de agora, o momento do senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para alguns dos amigos e amigas, e com certeza que os vindouros serão também agraciados. Quero também parabenizar os aniversariantes desse mês. São 3 irmãos, a Raimunda, que fez aniversário no dia 5, Maria de Jesus e Maria de Fátima no dia 14, e em nome dessas mulheres, outras 3 grandes mães que estão nesse programa, como a doutora Eliane, como a doutora Juliana, quero parabenizar essas mulheres guerreiras, em nome delas, cumprimento todas as mulheres do nosso Brasil. Em nome do jornalista Arthur, um jornalista coerente, sincero, que pode ter certeza que os demais jornalistas de todo o Brasil é um dos grandes, se não o melhor representante da categoria em todo o país. Quero também cumprimentar o nosso deputado Enio Tato pela luta de manter esse programa, ele e todos os demais deputados que são a favor também desse programa. Quero também
Cumprimentar também o nosso vice-prefeito, o senhor Adriano, vice-prefeito da cidade de Elias Fausto, que Deus continue iluminando todo aquele pessoal lá da comunidade, da cidade de Elias Fausto, junto com o seu querido e amado filho aí ao seu lado. E agora, já entrando nos temas, mas antes de entrar nos temas, vou citar aqui, como por exemplo, senhores motoboy, quero dizer para vocês que foi eu, como vereador da cidade, que tive a iniciativa de fazer a proposta, de criar a proposta e o projeto da pista exclusiva para motoqueiro. Deixei isso há quase 20 anos atrás, e só há poucos dias que vieram votar. Como eu não fui eleito, então dependeu dos demais. Quero dizer também que, continuando dando as sugestões para o nosso deputado, que procura agilizar o máximo possível para que seja votado as diferenças salariais, como, por exemplo, para os professores, motoristas, GCMs, policiais, também para o pessoal da área da saúde, Quero dizer para vocês que estão todos com o salário defasado. Claro que não são essas categorias, são todas no país, mas essas, nos últimos 20, 30 anos, foram as que mais sofreram, junto com as demais, que se tivesse vindo os reajustes na íntegra, esse pessoal hoje está recebendo em torno de R$10 mil, que é o mínimo para a pessoa sobreviver num país, como a nossa amiga Márcia, uma guerreira que já falou antes de mim, o país que mais cobra imposto e taxa no planeta. E eu, como contador, administrador de empresa e ex-vereador dessa cidade, suplente deputado federal, mudou em mandato estadual por um, conheço muito bem disto. E também as outras categorias, eu citar mais algumas, como, por exemplo, os aposentados, os cobradores, como, por exemplo, os garis, o pessoal da Copa, acabei de tomar café gostoso agora, o pessoal também da limpeza em geral. Também esse pessoal, se viesse na íntegra, esse pessoal estaria recebendo hoje em torno de R$5.500 a R$6 mil. E agora, nesses últimos minutos que falta para mim, que resta, eu quero dizer para vocês o seguinte, começando exatamente falando sobre a falta de conhecimento dessa nova geração de vergonha na cara. Isso mesmo, procurem saber o que é que significa vergonha na cara. Só para você, pessoal, estou falando não é só dos jovens, não, estou falando dos mais vividos. Como, por exemplo, os apresentadores de programas de rádio e televisão em todo o Brasil. Pelo menos 95% de vocês não sabem o que é isto. E eu posso falar, porque não pela idade que eu tenho de ser pai, ou no mínimo avô de cada um de vocês. Como, por exemplo, quando a primeira pessoa no país falou para vocês que no dia 8 de janeiro teve uma tentativa de golpe, o primeiro jornalista que ouviu essa aberração, essa aberração mesmo, já era para ter falado, ô, doutor, sinto muito, mas eu não vou falar isto. Primeiro que não houve golpe, nem tentativa, não houve tentativa. Eu entendo o que é golpe e sei como se inicia um golpe. Primeiro tem que ser planejado pelo menos 6 meses antes. E todas as autoridades no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário têm que estar cientes. Por isso, eu não vou levar essa notícia em frente. Por que esse jornalista não levou? Falta de vergonha na cara, falta de conhecimento de causa, falta de conhecimento de direito. Eu também estudei direito, mas não precisa estudar direito para saber que isso é uma aberração e uma mentira, uma falta de respeito a quem está do outro lado da televisão. Aliás, por isso que eu defendo a cadeia 100, para exatamente pessoa que comete crime, tirando a vida das pessoas, para o corrupto e também para as pessoas que subestimam as pessoas. Isso é subestimar quem está do outro lado. Que Deus abençoe a tudo e a todos. Pastor Manuel Cruz. Agradecemos a presença e a participação do senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira e já convidamos a senhora Juliana a fazer parte deste programa também. Novamente agradeço a sua participação aqui no Assembleia Popular.
Bom dia a todos. Eu queria dizer uma coisa. Primeiro, minha filha continua desaparecida, ofereci R$10.000. Quem encontrar minha filha, por favor, avise a polícia, R$10.000 na mão. E o dinheiro já está guardado. Queria dizer que, neste país, há agentes públicos invertidos e que agem ao contrário. A justiça atenta contra a dignidade da justiça. Até cartórios fraudam neste país. Há documentos que não são colocados, não são integralizados. As corregedorias seguem impunes diante de tantos descalabros. Mas eu queria dizer que, nesse mundo, no Brasil, cava-se cava, cava, e quem está cavando vai encontrar o próprio buraco se fizer coisa errada. Pois eu já disse que eu sonho com a cadeia encantada. Aliás, eu tenho uma prima que trabalha na produção da Caverna Encantada. O meu primo foi editor-geral do Sistema Brasileiro... Editor não, foi auditor fiscal geral do Sistema Brasileiro de Televisão. E a esposa dele está na Caverna Encantada. E aí, o que eu digo? De tanto trabalho, né? O sonho da cadeia encantada, porque eu vejo tantos crimes, que é absurdo imaginar. Como diz Dom José Francisco Falcão, do qual eu enviei a carta essa semana passada, e ao Santo Padre, porque eu tenho receio de não chegar as cartas, pois eu não sei se as 100.000 famílias está sendo em risco de ser colocada para a rua, de fechar o correio, ou se há mau caráter mesmo, né? Pois é inconcebível imaginar um presidente de um sindicato, o maior sindicato, um partido que representa trabalhadores, e tantas coisas estão acontecendo. E como acontece? Aliás, Dom Falcão, a tua aula, né? Será que as pessoas têm, sociopatas, remorso cauterizado? Mas continuemos. Aliás, processos nesse país, eu pedi até na GAECO que viesse 2 procuradores de justiça e 2 delegados de polícia, né? Dr. Fernando Levay, aquela brincadeirinha que eu fiz, foi para lembrar o Ministério Público. Dr. Fernando Levay, Dr. Carlos Laerte, Maximiliano, que é do Rio de Janeiro, Dr. Lau e Dr. Elias Kobayashi, nossa, grande diretor, homem honesto, colocando pessoas na GAECO que a gente confia. Mas eu queria dizer, para dar uma acelerada, quem sabe faz o Celeron, né, o Poson Higgs, né, seja mais rápido dentro do Ministério Público, né, e da Justiça, para fazer a levantada da tampa do bueiro, do rio de esgoto. Mas eu queria dizer que, vocês acreditam que no Poder Judiciário tem pessoas que têm prostíbulo, funcionários públicos, donos de prostíbulo? Lembrando que a lei de casas de prostituição não pode, né? Lei 8.099, né? Artigo 89, a pessoa nem entrar dentro, né? É tráfico de pessoas, de Estado, né? É exploração sexual, mas nós temos no Poder Judiciário, né? É a tampa do bueiro, é o esgoto. 3, tem aqui uma coisa que também foi dictada. Eu jamais disse que eu gosto e amo Lula. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor a Lula e pavor a Jair Messias Bolsonaro. E ditadura nunca mais. Nem o cheiro eu quero. Já dizia o doutor Ulisses. E é muito estranho pessoas que sabem e tiveram lá do doutor Ulisses gostem hoje das botas do militarismo. Ou a memória da prefeitura está senil, porque a memória digital desapareceu, some documentos, câmeras, né? Não sei. Vamos pedir doação para câmeras de fora, já que a gente aceita tantas doações de banco, um monte de coisa, na segurança judiciária, doação da China, né? Quem sabe que eu amo o presidente Xi Jinping, Vladimir Putin, o Trump, o carisma, foi editado, tiraram a palavra presidente Donald Trump. Minha filha ama Donald Trump. Minha filha nunca quis entrar no Poder Judiciário, muito menos na segurança, porque minha filha sempre sonhou em ser empresária, desde criança. Minha filha tem pavor à segurança. Minha filha tem uma cabeça de menina, não gosta de nada de violência, está desaparecida. Mas eu queria dizer, como já dizia, eu acredito na educação, fui professora,
Como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes diziam sobre a inclusão, principalmente para crianças com problemas, Florestan dizia, né, a escola não é lugar da apenas de alimentação e puericultura. É necessária a inclusão social. E eu termino com a frase de Darcy Ribeiro, que diz, né, Darcy não, a famosa frase antiga, romana, não basta a mulher de César ser virtuosa, tem que apresentar a virtuosidade. Corrupção tem que aparentar o combate. Não cabe sujeira dentro da probidade pública e administração pública. Aliás, quando eu saí em concursos, eu saí a pedido, exoneração a pedido. Demissão é punição. Exoneração você pede para sair, você se retira. Não basta a mulher de César ser virtuosa, tem que aparentar virtudes. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Juliana Gunara e já solicitamos a presença do senhor Allan Kardec Lopes da Silva. Ele é palestrante religioso espírita kardecista. Senhor Allan, a partir de agora, o momento é do senhor, à vontade. Novamente estou aqui na TV Alesp para compartilhar com a humanidade, porque a humanidade são todos espíritos. Aqui tem 12 problemas, 12 demandas, 12 propostas, e todos esses problemas irão solucionar simplesmente com o reconhecimento da vida espiritual. Reconhecer que nós somos espírito, que existe conosco duas humanidades, e a humanidade, espírito e os invisíveis, não tem atenção, ninguém os entende, ninguém os ajude, ninguém os percebe, e aí eles estão manifestando. E os problemas no planeta são todos iguais. E a solução é simples: reconhecer que somos espírito, que a vida real é a vida espiritual. Reconhecer que a humanidade invisível, que está aí conosco, em todos os cantos, precisa de atenção, precisa de ser visto, porque o planeta é administrado para encarnados, para visível, e os desencarnados são muito mais, e eles percebem, ninguém o atende, ninguém os vê, ninguém faz nada, e eles estão aí manifestando com as suas revoltas, e para manifestar, esses irmãos, esses espíritos invisíveis, precisa do encarnado, daquele encarnado, para poder manifestar, porque esses são invisíveis, e ninguém os vê, ninguém os entende, ninguém os percebe, e como eles vão manifestar? Através do encarnado, e o encarnado que eles vão procurar é de suas afeições, de suas afinidades, e eles interferem em todas as reuniões, em todos os lugares. Só que o encarnado, existe o mal e o bem do desencarnado invisível. E o invisível, mal, ele revoltado, ele vai perturbar, criar todos os problemas inferiores para complicar a vida do sistema. É por isso que está aí. A tecnologia está aí para o progresso. A tecnologia veio dos mundos superiores, porque o planeta está evoluindo. Só que os maus desencarnados já estão preocupados, desesperados, porque eles não vão mais voltar para o planeta Terra. Eles já estão, maioria, já está sendo transferido para o planeta inferior. E os encarnados mal sabem que a última oportunidade que está tendo hoje, eles não vão, a menos que eles se regenerem, se renovam e convertam-se ao bem. E aí está revoltado. E o governo precisa reconhecer, não é só aqui em São Paulo, é o planeta todo, precisa reconhecer que tem duas humanidades de espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados. E se não aplicar a educação espiritual, não vai resolver, os problemas só vão agravar. E os desencarnados, invisível mal, estão aproveitando a tecnologia, porque todo mundo, quando desencarna, continua com a sua individualidade, com suas afeições, faculdade e tudo. E aí, eles não podem manifestar ali no visual, no toque, ele vai no encarnado. Aí tem muito desencarnado do bem
ingênuo, humilde, que está sendo instrumento para os desencarnados do mal. Olha a tecnologia, olha aí a internet. Os conteúdos nocivos são de influência espiritual inferior. Todas as violências, as mazelas, são influência de espíritos inferiores, das suas revoltas. Eu já pedi aqui para pautar nas reuniões as discussões, para discutir e reconhecer educação espiritual, porque se educar o lado espiritual do encarnado, está educando o desencarnado, e ambos passam a ser educados e se convertem, se renovam, e deixam de acontecer as coisas. A tecnologia está aí, é para o progresso, mas só que ninguém percebe que ali, na tecnologia, nos aplicativos, tem lá a manifestação inferior. Pensam que a máquina está funcionando sozinha? Não, ali tem. E ali os encarnados, ingênuos, humildes, que não têm educação de como manusear, está sendo influenciado, está sendo o aparelho, o instrumento para aquele desencarnado do mal, para fazer o que quer. E o pior, além desse mal estar influenciando, está prejudicando o encarnado, porque o encarnado é ingênuo, não tem educação, não sabe de nada, e está ali, fazendo coisa para atrasá-lo, para prejudicar, para causar os problemas diversos. É reconhecer, religião espírita está aqui para ajudar, para colaborar, só que ninguém quer reconhecer, precisa urgentemente reconhecer, todos nós, onde estivermos, nós estamos sozinhos, somos espírito, e conosco tem os afins, o espírito do bem e o espírito do mal. E agora, para onde você vai se inclinar? Olha o seu pensamento, a vigilância, porque se o pensamento for errôneo, tem a influência inferior. Por isso, e o espírito desencarna, ele está com a mesma individualidade. O espírito, quando ele dorme, o encarnado, ele dorme, quem está dormindo é o corpo, mas o espírito, ele desdobra, desprende, sai do corpo, enquanto o corpo está dormindo, ali, ele influencia, e é influenciado, e na hora de dormir, vem ali as tendências, o comportamento. Religião espírita vai ajudar, é a solução. Sem educação espiritual, não vamos resolver, e os problemas só vão continuar pior para pior. Muita paz. Agradecemos a presença do senhor Allan Kardec Lopes da Silva, e assim, agradecendo também a ele, agradecemos aos demais participantes deste programa e agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado. Este programa Assembleia Popular fica por aqui. Permaneça em nossa programação até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.